Valeu, Bial. Olá, boa noite. Ela é um dos acontecimentos mais bem-vindos em nossa vida pública recente, uma novidade luminosa na política brasileira. Sua trajetória tem traços de fenômeno. Filha da periferia, na escola pública sua inteligência acima da média chamou a atenção, o que trouxe oportunidades que ela aproveitou com brilho. Formou-se em ciência política e astrofísica em Harvard, uma das melhores universidades do mundo. Poderia ter seguido o rumo de uma vida confortável, mas escolheu trilhar o caminho pedregoso da política brasileira. E vem cumprindo com garra seu mandato, depois de ter sido eleita como a 6ª deputada mais votada de idosa e tradicional de nossa política, herdeiro de uma linhagem nobre pernambucana. Desde os anos 1950, com exceção do período da ditadura, seu bisavô e seu pai sempre tiveram protagonismo na política local. Juntos, os dois comandaram o Estado por 5 mandatos. Bom, caminhos tão diferentes conduziram os dois jovens a se encontrar na Câmara dos Deputados, numa amizade à primeira vista que cresceu e virou amor. A história de nossos convidados de hoje ganha mais um capítulo esta noite. Depois de quase 2 anos de briga na justiça, ela conquistou o direito de sair de seu partido sem perder o mandato. Agora vai se filiar a outro partido para disputar as eleições do ano que vem. E vai nos contar os detalhes em primeira mão agora. Vamos começar essa conversa com ela, a deputada federal Tabata Amaral. Olá, Bial. Olá a todos que nos acompanham. Muito feliz de estar conversando com vocês hoje. Deputada, permita-me chamá-la de Tabata. Com certeza. Querida, primeira vez que você veio a esse programa, quando a gente se conheceu, já faz 5 anos, você ainda guardava um ar de quase adolescente. Você continua muito jovial, você ainda é muito jovem, mas o que 2 anos e meio de mandato de Brasília envelheceram você? Não sei se a palavra é envelheceram, mas eu venho de um lugar em que a vida é muito dura, né? Quem me acompanha sabe, sou filha de nordestinos, cresci em uma ocupação na periferia de São Paulo, sou ex-aluna de escola. Então, quem vem da periferia tem muita resiliência por natureza. E ter muita coragem também para enfrentar esse mundão. Então, o que eu encontro todos os dias em Brasília, nem sempre é bonito, nem sempre é belo. A gente sabe que a nossa política tem muita coisa para mudar, tem muita coisa a ser mudada para um dia representar as nossas pessoas. E é um lugar muito áspero, é um lugar muito duro, especialmente para quem, como eu, não vem desse meio político, é mulher, é jovem. Então, acho que o resumo vem sendo uma caminhada muito dura, muito difícil, mas também uma caminhada muito frutífera. É na política que eu venho encontrando caminhos para levar coisas reais para as pessoas, para conquistar coisas que nos fazem falta, desde aprovar um conjunto de projetos que vão garantir que nossas meninas não vão mais perder 1 mês e meio de aula por ano, porque elas não têm um absorvente, porque o pai não consegue dar esse absorvente para elas, e essa é uma vitória que nós tivemos nessa semana no Congresso, depois de 1 ano e meio de muita luta. Eu não vou nem citar as coisas horríveis que recebi, os comentários preconceituosos, era como se falassem, é um tabu, você não pode falar sobre isso. Mas, por outro lado, eu comecei a receber relatos de professores e professoras que sempre tinham lidado com essa temática, que faziam vaquinha, deixavam um cestinho no banheiro feminino, com pais com relatos de, você não tem ideia, Tabata, da vergonha que eu não consegui dar um absorvente para minha filha. E meninas que falavam dessa vergonha que a gente ainda sente durante a menstruação. Porque a única razão pela qual isso não tinha sido debatido ainda é porque mulheres pobres não fazem políticas públicas de maneira geral. Mas eu sou otimista, a mudança está acontecendo. Você falou há pouco que talvez o fato de você ser mulher, de você ser jovem, contribua para o nível de agressividade dos ataques contra você. Você tem lugares ainda, quando veio aqui ao programa, você falou que tinha lugares da Câmara dos Deputados que você ainda era barrada. Ainda tem isso? Bial, talvez você não acredite, mas é raro uma semana em que alguém não me para em alguma entrada na Câmara. E ninguém é obrigado a me reconhecer.
Mas é muito engraçado perceber que se eu caminho com um assessor do meu time, por exemplo, um homem, oi, deputado, quem é você? Gente, eu tento enfrentar isso com leveza, porque a gente tem que brincar, às vezes, com as situações. Mas é porque o meu estereótipo de mulher jovem não encaixa na política para muita gente. E aí, eu tenho clareza que eu incomodo as pessoas porque eu sou diferente. Porque alguém que vem da periferia, que é mulher, que é jovem, vê o Brasil de uma forma diferente. Porque na hora que eu tenho coragem de denunciar o toma lá da cá, o fisiologismo da política, sabe, os tratoraços e orçamentos paralelos, é claro que se incomoda. Agora, a agressividade é porque eu sou mulher. As ameaças de morte, os comentários sobre a minha aparência, sobre a minha vida pessoal, para me silenciar, para dizer que eu não deveria estar ali, é machismo. Então, a discordância faz parte da política, a disputa também. O que não cabe são ameaças, o que não cabe é tanta violência para que algumas pessoas tenham medo de falar. Fato é que em agosto de 2019, a Tabata viveu um dos momentos mais intensos e tensos de sua carreira política. Ela votou a favor da reforma da Previdência e virou alvo de ataques nas redes sociais e principalmente que partiam de dentro de seu partido, seu próprio partido na época, o PDT. Vamos relembrar a fala do Ciro Gomes a respeito. Mas para mim é uma decepção muito grande, porque ela não só fez isso, como ela assumiu um protagonismo nacional para defender o indefensável. Uma pessoa que vem da favela como ela, que tem a história de vida dela, que perdeu o pai, não é, para as drogas, que a mãe viveu de pensão, né, virar a cabeça e se deslumbrar com esse. O problema é isso, é militância dupla. Eles têm um partido, chama Acredito. Esse partido tem hierarquia, tem programa, esse partido tem disciplina interna e esse partido resolveu usar os partidos políticos como barriga de aluguel. Eu não tenho nada contra qualquer movimento. Talvez o político que tenha mais a apresentar em matéria de dar oportunidade de renovação política sou eu. Bom, o fogo amigo costuma doer mais do que o fogo dos adversários. O que mais lhe abateu dessas palavras do Ciro? Bial, acho que primeiro é importante contextualizar que a gente acaba de ver um exemplo do machismo e do autoritarismo que infelizmente prevalecem na política brasileira. No dia da votação da reforma da Previdência, eu recebi uma ligação do Ciro me dizendo que eu estava certa, mas que a política era assim, e que ele estava mudando a orientação, porque ele havia defendido antes uma reforma da Previdência, ele sabia, talvez mais do que ninguém, do quanto que eu lutei para melhorar o texto, do quanto que, por causa da minha luta e de tantos outros, quem recebia até um salário mínimo, que é quem eu busco representar, estava preservado, estava com seus direitos garantidos, e ele falou, olha, a política é assim, porque o Lula estava preso na época e ele precisava fazer um movimento mais à esquerda para tentar herdar esses votos. E aí eu tentei explicar para ele que na minha cabeça a política não era assim. A política não deveria ser feita pensando na próxima eleição, nas redes sociais e por aí vai. E eu achei que estava tudo bem. E aí, quando eu desliguei o telefone, começaram esse tipo de falas e ataques que a gente acabou de ver. Mas eu queria ressaltar que aqui não é só a discordância que talvez tenha feito com que ele agisse dessa forma, porque outras 7 pessoas do meu partido votaram como eu, mas ele achou que eu fosse o alvo mais fácil, porque ele olhou para a foto e tinha ali o que na cabeça dele era uma menina. E aí, assim, obviamente, ele estava errado. Eu não sou uma menina no sentido de quem se acovarda, abaixa a cabeça e bate continência. Eu luto como ninguém, assim, pelo que eu acredito, sabe? Porque foi isso que me fez chegar até aqui. E aí tem outra coisa que eu acho que é importante ressaltar também, o quanto que alguns setores da esquerda, eles ainda estão ali mobilizados por interesses que são sindicalizados, seja patronal, seja de trabalhadores, mas não ouvem quem está na ponta, sabe? Ele fala do meu pai e da minha mãe sem conhecer a nossa realidade. O mundo das redes sociais não tem nada a ver com o mundo da periferia. Para essas pessoas, essa disputa ideológica, tuiteira, de esquerda versus direita, significa tão pouco. E essas pessoas que eu busco representar, elas se veem representadas no meu trabalho. A gente tem que pensar na população. E isso se dá, por exemplo, na luta contra a pobreza menstrual.
Não é um interesse que está organizado num lobby muito bem localizado. Se dá na luta pelo Fundeb, que cuida de metade do financiamento da educação básica. Foram 2 anos para a gente colocar na Constituição, aumentar os recursos, melhorar o Fundeb. Se dá na luta para que alunos pobres tenham acesso à internet para poder estudar. Então, são essas lutas que, para ser muito sincera, não mobilizam nas redes sociais. Não ganham os trending topics do Twitter, mas que impactam a grande maioria da população. É a luta pelo auxílio emergencial, é a nossa luta para ampliar o Bolsa Família. São as lutas mais importantes, mas que, de novo, que beneficiam pessoas que não têm nem tempo, nem condições de estar comentando no Twitter, de estar fazendo lobby lá em Brasília. Que realmente transformam a sociedade. Escuta, e aí 2 anos depois, votação a seu favor, o voto de consciência está acima de qualquer definição de fidelidade partidária. A Tabata ganhou o direito de sair do PDT sem perder o mandato. Deputada Tabata Amaral, para onde você vai agora? Um comentário bem curto antes. A Justiça reconheceu, na sua decisão quase unânime, primeiro, que a fidelidade partidária não pode ser uma carta em branco para você perseguir de forma tão machista alguém, mas também que os nossos partidos precisam, sabe, de uma arejada, de uma renovação. E como alguém que acredita em partidos e ficou 2 anos, enfim, nessa luta, né, para conseguir o direito de se filiar a um novo partido, eu vou para o PSB, foram muitas conversas e vou muito feliz, porque o PSB, dentro do campo progressista, tem muita clareza do seu papel no combate a esse governo tão autoritário, tão incompetente, tão corrupto que infelizmente lidera o nosso país hoje, mas também tem muita clareza do seu papel de construção de uma alternativa para o que está posto aí. Mas não só como negação ao governo Bolsonaro, mas com proposta concreta do que pensa para a educação, do que pensa para a geração de emprego e renda, sabe, do que pensa para a pauta ambiental. Mas, escuta, deputada, o PSB mesmo puniu 10 deputados que votaram como você a favor da Previdência. Um chegou a ser expulso. Por que agora vai ser diferente? Como vocês podem imaginar, isso foi matéria de longas deliberações. E o entendimento que existe é que foram situações diferentes, e isso fica muito claro na votação do Tribunal Eleitoral, mas muito mais do que isso, que o partido compreende, assim como eu, que nesse momento político nós precisamos focar muito mais do que nos une. E daqui para frente é diálogo, 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 porque a gente tem um Brasil inteiro para reconstruir, né, enquanto país. A sua trajetória política é excepcional, isso é inegável, nem os seus adversários podem levantar qualquer dúvida, construída por seus próprios méritos. Mas vai ser inevitável a associação entre a sua filiação ao PSB e o seu namoro com o prefeito do Recife, João Campos, também do PSB. Está preparada para responder ou a isso nem se responde? Como é que você lida com o nível baixo de ataques da internet ou esse tipo de ataque? Bial, a gente não deve nunca se acostumar com o machismo ou com o racismo ou qualquer outra forma de silenciamento que infelizmente ainda comanda a política brasileira. Mas a minha resposta a todo esse machismo, que com certeza vai vir, mas que já vem no dia a dia, é que eu tenho muito orgulho da trajetória que eu estou construindo com o meu time, com o nosso grupo, com os nossos voluntários. A minha trajetória na política ela é independente e da mesma forma, a conversa com todos os partidos ela foi independente. E para ser muito sincera, assim, eu acho tão natural que eu e o João estejamos no mesmo lugar, porque a gente tem uma visão de Brasil que é muito compartilhada. Então, que bom poder estar ao lado de pessoas como o João, como o Flávio Dino e tantas outras que, no meu entendimento, prezam pelo diálogo e estão preocupadas em entregas reais para a população. Bom, falamos no João, então vamos ouvir também o João, vamos chamá-lo para a conversa. Ele, aos 27 anos, se tornou o prefeito mais jovem da história do Recife. Precocidade essa consequência de uma tragédia da morte de seu pai, Eduardo Campos, durante a campanha presidencial de 2014, naquele nefasto 13 de agosto. Bem-vindo, prefeito João Campos. Olá, Bial. Como vai, João? Alegria de encontrá-los aqui, participar do programa. Uma ação grande. Eu não conheço você ainda pessoalmente, tenho um grande prazer de conhecê-lo
da maneira que esses tempos pandêmicos permitem, né? Tabata é mais velha que você, né? Quantos dias? 12 Poucos dias, 12 dias. Olha só, 12 dias de experiência. O que essa moça aí, essa mulher tão destacada na política brasileira, o que ela pode trazer de renovação ao PSB, hein, João? Tabata é uma grande figura, um grande quadro do Brasil. E tem um ponto, Bial, que é importante ser destacado. Quem conhece a história de vida de Tabata sabe que ao longo de toda a sua trajetória, sempre com muita coragem, ousadia, correção, ela conquistou passo a passo. Nunca nada foi fácil na vida de Tabata. Então foi assim quando ela saiu da periferia de São Paulo para ser medalhista nacional de diversas Olimpíadas, quando ela conseguiu bolsa em mais de 9 universidades americanas, formada, sendo laureada de turma. Então tudo ela construiu pelos seus próprios passos. E foi assim também nessa entrada do PSB, no momento, Bial, onde os partidos políticos precisam melhorar e muito. Ou a gente compreende que os partidos precisam se renovar, precisam discutir novos programas, ou a gente vai ter a garantia de que essas instituições não vão representar mais as pessoas no presente e no futuro. Prefeito, tem um elemento complicador aí. Os diretórios do PSB em Pernambuco e em São Paulo frequentemente falam línguas diferentes. Quem vai ser o intérprete para fazer essa tradução simultânea? Bial, o PSB tem uma tradição de uma luta democrática muito intensa. Um partido que surgiu antes da ditadura, sobreviveu ao período da ditadura, tem mais de 70 anos, que agora revisita o seu programa, entendendo que é necessária essa renovação. E a gente tem a compreensão que a essência da democracia é a capacidade de você discordar sem necessariamente brigar. Tabata, insistindo ainda nessa questão do diretório paulista do PSB, que vem caminhando mais para centro-direita, você sempre foi mais definida como centro-esquerda. Isso pode significar que no ano que vem você esteja no palanque do ex-governador Geraldo Alckmin, refazendo a dobradinha com Márcio França. Você já considerou isso? Está disposta a isso? Bial, o ex-governador Márcio França é o maior quadro do PSB aqui em São Paulo, então eu jamais teria me filiado ao PSB se não tivesse essa compreensão de que ele pode sim apresentar um projeto para o nosso estado, um projeto para São Paulo alternativo, que foque no combate à desigualdade, que foque na educação. Então isso me dá muita tranquilidade. Agora, em relação a quem vai estar no palanque, quem vai disputar o quê, quais são as alianças que serão feitas aqui no estado, é muito cedo para a gente falar isso, porque eu tenho medo de que a gente vá às urnas novamente para votar em A porque a gente não quer B. E nem A nem B tem um projeto para o nosso país. Eu quero mostrar um momento, o fim da campanha de 2014, quando João sofreu o duríssimo golpe de perder o pai dele, com 15 dias. Depois eu quero saber o que você ficou fazendo nesses 15 dias, e depois se engajou na campanha pelo governo do estado de Pernambuco. Vamos ver o seu discurso no último dia da campanha. Não foi fácil segurar a onda e fazer a luta dele, mas graças a Deus ele esteve presente e nos deu força para rodar Pernambuco e fazer o que ele queria, levar os ideais e o sonho que ele tinha para o seu povo. É muito impressionante, é um jovem, um menino, para usar o termo, 20 anos, fica 15 dias em luto, depois roda mais de 40 cidades de Pernambuco fazendo campanha. Aqueles 15 dias foi para considerar se você tinha um outro caminho na sua vida, desistir da política? Que reflexão foi aquela no mais profundo luto da orfandade paterna? Bial, sem sombra de dúvidas, aquele foi o momento mais difícil da minha vida. Minha mãe costumava usar uma expressão de que o que aconteceu estava fora do script, não estava no roteiro. Então imagine o que é do dia para a noite, a gente testemunhar na pele, no coração, quão efêmera é a vida. E passados 15 dias, eu lembro que eu conversava com os meus irmãos, com a minha mãe, e todo mundo tinha o mesmo sentimento. Meu pai era a pessoa mais alto astral, com mais energia, com mais força e disposição que eu já conheci. E ele não nasceu para ser triste. E a gente pensou, o que é que ele faria se estivesse aqui?
Primeiro, que ele não ia querer ver a nossa família de cabeça baixa. Segundo, que ele ia estar fazendo o que ele mais gostava, que era estar ouvindo as pessoas, era estar na rua, era estar fazendo política pública, era estar animado, era estar falando de futuro. Foi quando a gente, de maneira unânime, viu que a gente deveria fazer o que ele gostaria que a gente fizesse e como a gente estivesse. Eu nunca tinha feito, Bial, nenhum discurso político na minha vida. 15 dias após o enterro do meu pai, eu comecei, por mais 15 dias, percorri 44 cidades do nosso estado, fazendo comício em cada uma delas, falando com as pessoas. Se eu imaginasse que eu enfrentaria aquilo, eu pensaria que eu seria incapaz de suportar. Mas na hora que veio a dor, também veio a coragem, veio a força e, sobretudo, veio muita fé. Naquela eleição de 2014, não tinha esse nome, não se usava essa expressão, mas Eduardo Campos era a expressão de uma terceira via, de uma possibilidade fora da trilha batida. Hoje, Tabata, João, tem alguém capaz de construir essa alternativa à polarização Lula-Bolsonaro? Bial, ele fez lá atrás algo que eu sinto que ninguém está fazendo. Antes de se apresentar como candidato, ele fez questão de discutir o Brasil, de colocar os problemas do Brasil numa prateleira e não ter medo de enfrentar esses problemas. Na época, ele foi o único pré-candidato que percorreu todas as regiões, fazendo plenárias temáticas com segmentos específicos da sociedade, compilando tudo isso num programa de governo. Poucas pessoas sabem, mas uma semana antes de falecer, ele foi num cartório em São Paulo e registrou todo o seu programa de governo, um compromisso robusto, de várias páginas, construído com especialistas, ouvindo as pessoas, dizendo exatamente o que é que ele pensava e queria para o Brasil. Onde é que você vê, Tabata, melhores perspectivas para que essa discussão se dê? Quem seria um nome dos seus sonhos, assim? O nome dos meus sonhos, enfim, não é candidato. Eu brinco que a Luísa Trajano, ela reúne um pouco do que eu sonho para esse Brasil. Uma mulher forte, empreendedora, com sensibilidade social, mas sabendo que ela não é candidata e que ela contribui muito na área social, na área privada, eu queria só reforçar um pouco do que o João trouxe. Eu tenho muita angústia de saber que a gente pode ir para o ano que vem tão divididos e sem pensar o Brasil. Sim, estamos diante de um governo autoritário, incompetente, corrupto, que é responsável pela inflação, que é responsável por tantas mortes, por tanto sofrimento. Mas é importante a gente entender que se o povo elegeu esse governo, é porque muitas coisas não tinham sido respondidas por outros candidatos. A minha maior preocupação é que a gente tenha um projeto efetivo que bote um fim a todo esse sofrimento no Bolsonaro, mas que tenha um projeto de país e que a gente consiga quebrar a polarização. Quais são os pontos que conseguem unir da esquerda à direita? Eles existem. Mas no momento, a perspectiva de vocês dois do PSB subirem no palanque já no primeiro turno, no palanque de Lula, essa possibilidade existe, é concreta, ou não? Vou reforçar aqui o meu ponto. Para mim, o mais importante nesse momento é que a gente consiga oferecer uma alternativa ao governo Bolsonaro com um projeto unindo da esquerda à direita. Eu não sei se o PT vai estar nessa posição de apresentar um projeto de Brasil que consiga unir gente tão diferente. Mas vocês ainda acreditam no impeachment do Jair Bolsonaro? Eu acredito, Bial, que é possível sim e seria um bom caminho para o Brasil. Você pega pedidos de impeachment que foram apresentados com mais de 20 crimes de responsabilidades apontados. Então está muito nítido que já deu e que há elementos não só políticos, mas de crime de responsabilidade. Quando o presidente afirma que não vai seguir uma decisão judicial, não pode. O Brasil não é uma anarquia, você tem instituições, você precisa ter um Estado democrático de direito que possibilite o convívio civilizatório das pessoas. Então está posto de maneira muito nítida isso, e a gente espera que isso possa vir a acontecer. E eu tenho total consciência, depois de 2 anos e meio atuando como deputada, que essas crises todas, que esses problemas todos não vão embora enquanto a gente não tirar
sabe, esse projeto maluco que tomou conta do nosso Brasil. Então, é muito triste ver o quanto que o tempo da política é onde dá para esperar, veja bem, vamos colocar panos quentes, enquanto o nosso povo está sofrendo. Quantos anos nós não vamos levar para colocar de pé aquilo que o governo Bolsonaro coloca no chão, sabe, na educação? Tabata, o que é mais difícil? Estudar astrofísica, fazer política hoje no Brasil ou namorar a 2.637 quilômetros de distância? Guarda a resposta para depois de um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Bem-vindos de volta. Hoje a nossa conversa inspiradora com a deputada federal Tabata Amaral e com o prefeito de Recife, João Campos. Então, Tabata, namorar à distância, entender astrofísica ou estudar astrofísica ou entender a política brasileira? O que é mais difícil? Olha, o que é mais difícil eu não sei, mas o que é mais fácil é astrofísica. Eu brinco, eu era feliz quando a resposta vinha em uma conta num pedaço de papel. Mas de onde eu tiro minha alegria, minha realização, é dessa construção política, é da gente poder levar transformações reais para as pessoas, sabe? Coisas que mudam a vida delas de um dia para o outro. E aí, com certeza, essa parceria, o meu namoro com o João também me traz muito combustível e muita inspiração para seguir lutando. Mas, de fato, são complexos. Como é que vocês conseguem organizar esse namoro? Tem alguma periodicidade para se ver? Tá? Como é que vocês fazem? A gente tenta se ver, né? Então, eu, com a maior frequência que a gente consegue, mas menos do que a gente gostaria. Eu vou um final de semana por mês para Recife, o João vem um final de semana por mês para São Paulo e a gente vai alternando até para não ficar muito pesado no bolso de cada um, né? As passagens são muito caras, mas a gente vai se vendo e vai construindo conforme a gente consegue. A gente consegue superar e viver bem o momento que está junto. Eu acho que a intensidade do momento quando está junto, ela vale muito. Fazer o que gosta, viver plenamente, isso faz uma diferença danada. Pessoal, quem conhece a gente sabe o quanto que a gente ama fazer trilha. Fazia um tempão que a gente não conseguia e eu tô super feliz e um pouquinho cansada porque encontramos um lugar muito bonito, pertinho de São Paulo, para fazer algumas trilhas antes do João voltar para Recife. E eu vou mostrar para vocês. Tá gostando? Show de bola aqui, viu? Legal, agradável. Vamos lá. Olha, adorei conhecer você, João. Foi um prazer conversar com vocês. Tabata é sempre inspirador, ouvir inovação. Mas eu acho que tem um projeto que eu já ouvi você falar que você vai ter que reavaliar. Você falava em ter 5 filhos. Mantém esse desejo? Rapaz, estou considerando dar uma diminuída para uns 3, porque vai ser muito desafiador. Mas a vida vai nos ajudando a encontrar um caminho. Ô Bial, você sabe que meus pais tiveram 5 filhos, né? Então eu sou o segundo de 5 filhos. Então foi exatamente esse quantitativo de gente que tiveram. Agora eu não tinha ideia que o Bial ia lembrar disso. Não, abafa o caso, esquece. Obrigado, João, obrigado, Tabata, tudo de bom. Deixa eu lembrar ao público, essa conversa com Tabata Amaral e João Campos faz parte da nossa série de programas com nomes da política que terão papel decisivo nas eleições do ano que vem. Logo, logo tem mais. Até a próxima.